Olá, amigos da TV Novo Tempo Portugal. Olá também para os nossos amigos da Rádio Clube de Sintra que nos ouvem. Sejam bem-vindos a mais um programa A Bíblia Aberta. Um programa onde, por trimestre, estudamos um tema da Bíblia. Este trimestre, o primeiro do ano 2022, estamos a estudar o livro de Hebreus. Estamos já na 11ª semana deste estudo. Para não variar, e como temos feito também todas estas semanas, temos um convidado hoje para nos ajudar a entender o estudo desta semana. O nosso convidado hoje é o Filipe. Obrigado, Filipe, por teres aceito o nosso convite. E vou começar já por pedir-te que nos faças um resumo da lição que nós temos, ou do tema que nós temos para estudar esta semana. Muito bem. Olá, Tiago. Olá a todos que vêm e ouvem também. Na verdade, quando nós chegamos ao final de um trimestre, os estudos parece que começar a resumir aquilo que nós já vimos atrás, ou então a consubstanciar, ou então, e vou usar propositadamente esta palavra, a consumar tudo o que foi o estudo anterior. E durante esta semana nós estudamos a questão de Jesus como autor e consumador da nossa fé. Ou seja, a razão, a fonte, o início, o meio e o fim daquilo que é a nossa fé nele mesmo e o exercício dessa nossa fé na nossa vida prática, tal qual vamos ver no exemplo de alguns personagens bíblicos sobre os quais vamos entrar aqui em algum detalhe. Não é? Avançando um bocado para o desenvolvimento desta nossa lição, nós, ou deste nosso tema de estudo que temos para esta semana, o tema traz-nos à luz 3 personagens bíblicos muito importantes e que demonstraram essa fé, essa justificação e tudo aquilo que Deus pôde fazer e o resultado que teve essa fé nas suas vidas e no impacto naqueles que estavam à volta deles. Fala-nos um bocadinho sobre essas personagens. Muito bem. Então, Tiago, eu quando li primeiramente o texto, a redação da lição, eu fiquei logo agradado, porque eu gosto de histórias da Bíblia, não é? Entendo que as histórias são mais do que histórias, são instruções para nós aprendermos e tirarmos para a nossa vida, mas gostei ainda mais quando vi que um dos personagens era Moisés, que se calhar é o meu personagem favorito da Bíblia, Abraão, que se calhar é um personagem central em toda a Bíblia, até não apenas para os cristãos. Exatamente, muita gente conhece a história de Abraão e o facto e as razões pelo qual ele é conhecido. Com certeza, para judeus, para muçulmanos, mas como estamos a falar da Bíblia, falamos no âmbito do cristianismo, sem esquecer também o âmbito judaico, como é evidente. E depois fiquei muito contente porque o autor colocou aqui o exemplo de Raabe, que não é uma personagem tão falada quanto isso, mas que eu gostaria depois de demorar aqui um pouco mais de tempo, talvez até por essa razão, porque Moisés e Abraão, ainda recentemente tivemos um estudo em que Abraão ocupou várias semanas, Moisés vai ocupar muito estudo até do próximo trimestre, Raabe é um bocadinho mais desconhecida. Para todos eles, eu creio, e outros que não estão aqui mencionados no estudo esta semana, eu creio que nós temos aqui um ponto comum que acaba por ser aqui um versículo central do livro de Hebreus, que nós conhecemos este versículo mais até do livro de Romanos, que é onde diz, Hebreus 10:38, o justo viverá pela fé. Nós conhecemos mais este versículo no contexto de Romanos 1:17, que diz exatamente as mesmas palavras, o justo viverá pela fé, e até na história do cristianismo, este versículo ficou tremendamente famoso quando Lutero o encontrou nas Escrituras e, a partir daí, a Igreja Cristã nunca mais foi a mesma e temos a história do protestantismo até hoje, conforme nós a conhecemos. Mas no livro de Hebreus, além de dizer o justo viverá pela fé, diz: se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Ou seja, o que o versículo está aqui a indicar é que o próprio Deus tem um prazer enorme, tem uma satisfação em que o seu filho, o seu crente, viva pela fé. Nós vivemos num mundo em que o contexto atual é de muita incerteza. E há uma pergunta que acaba por ser central nesta preocupação. O que é que vai ser o dia de amanhã? O que é que vai acontecer amanhã? Vou ter emprego? Vou ter trabalho? O que é que vai acontecer aos meus filhos que ainda são pequenos? A Bíblia diz, o justo viverá pela fé. Ou seja, mediante aquilo que nós não conseguimos ver no dia de amanhã, nós podemos olhar para Abraão, para Moisés e para Raabe
e perceber que há um Deus em quem podemos ter fé, em quem podemos ter confiança. Não sabemos tudo sobre o dia de amanhã, mas sabemos o suficiente para perceber que há um Deus que se agrada quando o seu povo vive pela fé. Então, se calhar, vamos entrar aqui nos detalhes. E, em primeiro lugar, comecemos por Abraão, que é conhecido como o pai da fé. O pai da fé. Um personagem... No entanto, ele não deixou de falhar nessa mesma característica. É muito interessante. Eu não encontro um personagem da Bíblia, vamos nos centrar nestes que são mencionados aqui esta semana, em que possamos dizer: tiveram uma vida perfeita, nenhum erro, nenhuma falha. A partir do momento em que se converteram e começaram a viver pela fé, nunca mais tiveram uma falha. Não é isso que acontece, não é? Abraão teve um momento em que foi mentiroso. Moisés teve um momento em que tirou a vida de um homem. Raabe tem um passado que é tudo menos recomendável. Todas estas pessoas estão consagradas como heróis da Bíblia. Vamos lá perceber porquê. Abraão considerado o pai da fé. Abraão foi o homem a quem Deus pediu uma coisa tremendamente difícil. O Tiago tem crianças pequenas, eu também, outros que estão a assistir têm ou já tiveram crianças pequenas, e Deus pediu a este homem para oferecer um filho. Dito de outra maneira, para executá-lo, para matá-lo, mas foi Deus que tinha pedido. Abraão conhecia a voz de Deus. Eu não me quero colocar no lugar de Abraão, Tiago. O que seria acordar de noite numa visão, num sonho... E receber uma ordem daquelas. Levanta-te e vai. No versículo 2 do capítulo 22 de Gênesis, o Senhor diz: toma agora o teu filho, o teu único filho, e este ponto é muito importante, o teu único filho, e oferece-o ali em holocausto, no Monte Moriá, que nós sabemos que mais tarde acabou por ser o local... E só para enquadrar, desculpa interromper-te, não só era o único filho, como o processo que teve que passar para ter este filho já foi muito duro complicado. E durante muito tempo. Nunca mais aparecia, Deus tinha dito que sim e ele apareceu. Portanto, Abraão é dito para oferecer esse filho. No versículo 3, logo a seguir, diz que Abraão se levantou pela madrugada, e no final do versículo, e foi ao lugar que Deus lhe dissera. A Bíblia não relata que Abraão murmurou ou resmungou contra a ordem de Deus. Deus era o Senhor de Abraão e deu-lhe uma ordem, deixa-me usar esta palavra, que era uma coisa impossível de conceber. E ele executou. Era uma coisa que os pagãos é que faziam isto. Mas Deus tinha dado esta ordem. Será que Abraão percebeu tudo? Não. Abraão ficou num choque. Eu nem quero imaginar o coração daquele pai naqueles 3 dias que demorou a chegar ao Monte Moriá. No coração dele, Isaac estava morto. Abraão não resmungou e foi fazer. Pela fé, aceitou aquilo que Deus lhe tinha dito, sem ver o dia de amanhã. E apenas para concluir rapidamente esta história, eu penso que nós temos aqui uma ilustração, uma metáfora muito importante. Abraão era um pai que voluntariamente recebeu uma ordem, no caso, porque ele era um homem, não é? Mas voluntariamente aceitou o encargo e foi para oferecer o seu filho, o seu único filho. Deus é um pai que ofereceu o seu único filho. Exatamente. Bem? E aqui nós, na história de Abraão, aliás, existem aqui muitos outros paralelos. Abraão demorou 3 dias para chegar àquele local. Cristo esteve 3 dias morto. Isaac estava morto no coração de Abraão. Chegaram àquele local. Abraão deixa os seus servos cá em baixo, sobe com o filho o monte, o filho leva a madeira às costas. Portanto, há aqui uma simbologia que aponta claramente... E o exato mesmo sítio onde depois Jesus acabaria... O mesmo sítio onde depois o templo foi construído. Portanto, há aqui uma história toda à volta. Abraão fez isto por fé, sem perceber tudo, sem saber o dia de amanhã. Na mente dele, Deus tinha o poder para o ressuscitar, mas Deus acabou por prover de outra maneira e foi isso que Abraão disse. Eu não percebo tudo e eu não sei tudo, mas eu vou obedecer ao meu Deus porque o meu Deus proverá. Moisés é também uma personagem bastante conhecida, não tanto como Abraão, mas com um trabalho, se calhar, mais extenso relatado na nossa Bíblia. Moisés é um personagem inacreditável na sua história, não é? Se formos a reparar, assim que Moisés nasceu, ele teve a sua vida ameaçada. Exatamente. Se não fosse aquilo que a mãe fez para escondê-lo, com a cumplicidade positiva da sua outra filha, Míriam, que era mais velha, Moisés nem sequer tinha sobrevivido aos primeiros anos da sua vida. Moisés vive 40 anos no palácio do faraó, depois vive 40 anos no deserto e ao fim desse tempo o Senhor dá-lhe uma tarefa enorme. Moisés poderia ter tido uma glória eterna tremenda, porque ele estava na linha de sucessão no final dos seus 40 anos, primeiros de vida, não é? Ele poderia ter sido o faraó. Contudo, no livro de Atos,
capítulo 7, versículos 23 a 25, o que é que nós percebemos? Contextualiza aqui quando Abraão tinha 40 anos, e no versículo 25 de Atos 7 diz: e ele cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus lhes havia de dar a liberdade pela sua mão, mas eles não entenderam. Isto é no contexto em que ele matou um egípcio, antes dos 40 anos que ele passou no deserto. Ou seja, quando ele estava no Egito, ele já tinha noção, ter sido revelado, com certeza, que ele seria o homem escolhido por Deus para ir libertar o povo. Então ele tinha aqui uma opção: a glória terrena ou a vontade e o plano de Deus. Por exemplo, Sansão escolheu os prazeres terrenos, infelizmente, não é? João Batista escolheu a vontade de Deus. Moisés tinha esta noção e preferiu, claro que as circunstâncias proporcionaram-se dessa maneira, mas ele preferiu ficar do lado daquilo que era a vontade de Deus. E como é que nós sabemos que Moisés é um ótimo exemplo de fé? Quando ele finalmente vai para liderar o povo, para sair do Egito, eles chegaram a um impasse, que foi quando chegaram aos limites do Mar Vermelho. Então tem o mar pela frente e tem o exército de Faraó por trás. Portanto, além disso, tem o povo a murmurar contra aquela decisão. Nem devíamos ter saído, lá não estávamos assim, vamos morrer todos aqui, não é? Portanto, estávamos diante de uma situação impossível, tal e qual como Abraão também estava, não é? O que é que Moisés faz? Deus dá-lhe uma ordem. Êxodo 14, 15 e 16, eu vou ler só o 16, porque no 15 Deus dá ordem ao povo para seguir em frente, mas seguir em frente era o mar, que lá estava. E o Senhor disse: levanta a tua vara, estende a tua mão sobre o mar e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio em mar seco. Não havia mar seco, havia o mar como nós vemos hoje em dia. E Deus diz a ele para com um pedaço de madeira abrir o mar a meio. Então quais são as possibilidades lógicas disto acontecer? Mas Deus tinha dito. Se Deus tinha dito, Moisés não se pôs a murmurar, não se pôs a questionar, mas explica-me lá como é que isso vai acontecer, porque eu nunca vi uma coisa dessas. Versículo 21, Moisés estendeu a sua mão sobre o mar e o Senhor fez retirar o mar. O Senhor não tinha dito a Moisés que era ele que ia abrir o mar. O Senhor tinha dito: o que eu te peço a ti é um ato de fé. E o ato de fé é: se confias em mim, pega nesse pedaço de madeira e coloca no mar. O resto é por minha conta. Moisés fez e o Senhor trouxe um livramento que não apenas passaram para o outro lado, mas os seus inimigos foram todos destruídos. Talvez, às vezes, Deus peça a cada um de nós um ato de fé para ele se poder manifestar devidamente a seguir. E chegamos aqui a uma personagem bíblica que já há algum tempo me fascina, que é a personagem de Raabe, que ao contrário de Moisés e Abraão, parece que não tem uma pré-preparação para aquilo que haveria de chegar. Deus falou com Moisés durante algum tempo, mostrou-lhe algumas provas de quem ele era, para que Moisés tivesse a certeza: a sarça ardente, a vara que se tornou em serpente. Deus falou com Abraão e deu-lhe instruções. Com Raabe isso não aconteceu. Explica-nos então o que aconteceu com Raabe e a razão pela qual ela está aqui mencionada neste estudo como um exemplo de fé. Raabe é daqueles personagens que aparece num único episódio. Exatamente. Ao contrário de Abraão. Mas com um impacto extraordinário. Tremendo. Ao contrário de Abraão, ao contrário de Moisés. Hebreus 11:31 diz: pela fé, Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. Contexto rápido. Há espias que são enviados a Jericó, Raabe vivia lá no muro, era uma meretriz, como diz aqui, portanto certamente não era alguém especialmente considerado na sociedade, faria parte dos renegados, muito provavelmente, não é? Só que ela acaba por ter um papel importante que ajuda os espias, que depois acabam por lhe fazer uma promessa que iriam salvá-la quando eles, por ordem de Deus, fossem para tomar a terra. Logo ali, naquele momento, Raabe faz uma demonstração de confiança. Nós temos, por exemplo, em Josué 2:9, isto é, quando os espias estão a passar por casa dela, não é? Portanto, ainda antes de haver a tomada militar, vamos dizer assim, de Jericó. 2:9 de Josué, ela disse àqueles homens: eu bem sei que o Senhor vos deu esta terra. Vamos lá ver aqui. Ela não tinha dúvida nenhuma do que é que iria acontecer àquela terra. Ela disse: bem sei que o Senhor vos deu esta terra. Então ela faz um pedido. Ou seja, a esperança deste povo que está aqui não é nenhuma. Mas eu faço-vos um pedido. Versículos 12 e 13. No 12 ela diz: vós também, peço-vos, vós também usareis de misericórdia para a casa de meu pai e dai-me um sinal seguro. Ela está a fazer um pedido.
Ela está a fazer um pedido para ser salva. Então não é o pedido que todos nós fazemos a Deus, não é isto. Ela está a fazer um pedido. Eu sei que esta terra vai ser destruída, esta cidade neste caso, mas, por favor, dai-me um sinal de que eu serei salva. Esta é a experiência de qualquer um de nós. Eu sei que este mundo vai ser destruído. Então eu peço ao Senhor que me dê um sinal de que eu posso ser salvo. E os espias pedem a ela para fazer um ato de fé também. Versículo 18 de Josué 2. Quando nós entrarmos na terra, atarás este cordão de fio de escarlata à janela por onde nos fizeste descer. Ela fez-los fugir por ali, não é? E eles disseram, também vais ter que tomar um ato de fé. Para nós sabermos e para todos saberem que a tua casa será poupada, colocas um fio de escarlata nesta mesma janela. Como ela morava nos muros, era visível naturalmente para o lado de fora, ou não, até podia ser visível para o lado de dentro também. Isso, não sei exatamente qual era a janela. No versículo 21, ela vai, despediu-os e diz que atou o cordão de escarlata à janela e o fio de escarlata era justamente o sinal. Depois, quando no capítulo 6 há a conquista da terra, aquele fio de escarlata foi um sinal para os israelitas saberem que aquela casa, aquelas pessoas que estavam lá dentro, estavam assinaladas em resposta ao pedido que ela tinha feito para ser salva. A cor do fio não aparece aqui ao calhas? Não aparece, eu acho que não aparece aqui ao calhas, porque nós podemos procurar pela Bíblia e perceber porquê. Em Isaías capítulo 1 e versículo 18, o Senhor diz assim, são palavras do próprio Deus, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Bom, se nós queremos procurar uma pessoa que tinha uma vida carregada de pecado, podemos encontrar Raabe. Se calhar podemos encontrar muitos outros, não é? Exatamente. Embora, por exemplo, no caso de Jó, o Senhor diz, vês aquele homem reto que se desvia do mal, mas aqui Raabe não há dúvida nenhuma. Ela tinha uma vida manchada, ela tinha uma vida de pecado, mas há uma promessa que se tornaria brancos como a neve. O que é interessante é que, por exemplo, em Mateus capítulo 27 e versículo 28, Mateus 27, 28, após o julgamento de Pilatos, quando soltaram Barrabás e mandaram executar Cristo, Jesus. Mateus 27, 28 diz assim, e despindo Jesus, o cobriram com uma capa de escarlate. Estavam já a cumprir uma profecia e nem se calhar nem sabiam. Ou seja, a nossa vida de pecado é manchada de escarlata e é retirada de nós, colocada sobre Cristo, para nós podermos receber um manto branco como a neve, que era aquilo que ele deveria ter. Exatamente. Mas ele assumiu o nosso manto. Isso aconteceu com Raabe. Olha, Tiago, como é que a fé desta mulher é recompensada. O reino dos céus estará cheio de mulheres que aqui foram meretrizes, que aqui foram tantas outras coisas, de homens que foram os mais devassos. Porquê? Porque pela fé alcançaram a promessa, retiraram a sua roupa suja de escarlata e receberam um manto branco. Queres outro paralelo idêntico? No Jardim do Éden, quando Adão e Eva caíram, quando entraram em pecado, eles fizeram uma roupa para si mesmo, não foi? E o que é que o Senhor foi lá fazer? Retirou aquela roupa e vestiu-os com roupas de peles, evidentemente que teria que ser um cordeiro, que representava ele mesmo. Olhem aqui neste exemplo, o Senhor a ser vestido com um manto de uma cor que é identificada como uma cor adicionada a pecado, no caso da história de Raabe. Só que o Senhor é tão bom para connosco, que não apenas nos apaga o nosso passado, como nos dá uma história muito grande pela frente quando nós manifestamos essa mesma fé. Exatamente. E a geração que vem após Raabe é a prova disso mesmo. É a prova disso mesmo. O que é que acontece? Se procurarmos, por exemplo, em Mateus, no capítulo 1, nós vamos encontrar a genealogia das gerações sucessivas que acabaram por terminar na pessoa de Jesus, não é? Jesus surge de uma linhagem dentro da casa de Israel. E no versículo 5, o que é que nós vemos? Nós vemos que Salmão gerou de Raabe a Boaz. Ou seja, o que é que nós já vemos só por aqui? Ela foi salva e foi integrada na casa de Israel. Ao ponto de ser mencionada nesta genealogia. E nós temos outros casos, como por exemplo, alguém que vem logo a seguir a Raabe, que é o caso de Ruth. Ruth também não era judia e Exatamente. Também foi integrada na casa de Israel. O que é que acontece aqui? Salmão gerou, Mateus 1,5, Salmão gerou de Raabe a Boaz,
E Boaz gerou de Ruth a Obed. Obed gerou a Jessé, Jessé que foi o pai de Davi. Ou seja, Raabe foi sogra de Ruth, foi trisavó do grande rei Davi, um outro enorme personagem das Escrituras, e foi a 31ª geração antes de Jesus. Portanto, se algum dos nossos amigos que nos está a ver ou ouvir olha para a sua vida passada e vê manchada de escarlata, suja, porque tem uma vida que olha para a Bíblia e vê que não está correta, e vê que Deus não se agrada daquilo, vejam só o grande privilégio que Deus nos quer conceder. Não apenas nos vestir e revestir com um manto branco, mas também conceder-nos um grande futuro. Esta mulher, que era uma meretriz, por um ato de fé que ela teve, não, eu confio que o vosso Deus vai vos dar esta terra. E como confio na promessa que vocês me estão a fazer, eu vou colocar ali o fio como sinal que eu quero estar assinalada. Eu e a minha família. O Senhor não apenas a salvou como resposta ao ato de fé, como lhe deu um futuro em que ela se pode honrar, e isto é um grande privilégio, eu sou ascendente do próprio Messias que surgiu aqui na Terra. É uma história que se calhar nós não lemos tanto, não nos debruçamos tanto. Mas é uma história extraordinária ver uma mulher com o passado que tinha, a decisão que tomou e o que Deus depois lhe dá e dá-nos a nós, através da palavra escrita, o que sucedeu e o que pode suceder connosco também. Filipe, mas disto tudo que nós temos aqui a falar, que aplicação prática é que nós podemos fazer no nosso dia-a-dia, na nossa vida, daqui para a frente, para que tudo isto que nós falamos possa ser uma realidade na nossa vida? Muito bem. Nós começamos por dizer no início que vivemos num mundo conturbado e aflito. E a pergunta que eu faço para introduzir a conclusão é: será que temos onde nos agarrar? Será que temos alguma segurança? Será que podemos ter alguma confiança? Então eu leio os 2 primeiros versículos do capítulo 12 de Hebreus 12, 1 e 2, que diz: Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Vou parar aqui. Quando diz aqui para deixar todo o embaraço e deixar o pecado que nos rodeia e correr com paciência a carreira que nos está proposta, alguém poderá dizer: mas eu tento e não consigo. Mas eu faço um esforço muito grande e eu não estou a conseguir. Claro que não. Porque o esforço humano sozinho de nada vale, de nada adianta. Por isso é que tem logo a seguir o versículo 2. Então, como é que nós conseguimos fazer isto? Como é que nós conseguimos deixar o embaraço, deixar o pecado e correr com paciência a carreira que Deus propõe? Olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Olhando para Jesus. Não é olhando para os irmãos da igreja. Há irmãos da igreja que, tal como na Bíblia, têm as suas falhas, têm as suas bênçãos, têm a sua boa inspiração para todos os outros. Mas olhem, se olharmos para Jesus, é só bênção, não há falha nenhuma. Autor e consumador da nossa fé. E tem aqui uma expressão neste texto, aplicada neste contexto de Jesus como autor e consumador da nossa fé, que eu gostaria de destacar, porque continua dizendo: o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz. Isto aqui já agora é um paralelo com Moisés. Moisés podia ter sido o rei do Egito, mas escolheu o plano de Deus. O Senhor poderia ter ficado no trono dos céus eternamente, mas escolheu vir aqui suportar a cruz. Desprezando a afronta, e qual foi o prémio que ele recebeu depois? Assentou-se à destra do trono de Deus. Esta destra é muito importante. E nós encontramos muitos versículos na Bíblia que nos ajudam a perceber quem é este autor e consumador da nossa fé que se assenta à destra. Por exemplo, Êxodo 15:6 diz que a tua destra, ó Senhor, tem despedaçado o inimigo. Salmos 65 e 108:6 repete, diz: para que os teus amados sejam livres, salva-nos com a tua destra. Aquele Senhor que é o autor e o consumador da nossa fé, que se assenta à nossa destra, essa mesma destra é o que nos dá todo o poder para o reclamar como nosso autor e salvador. Em Hebreus 1:1-3, terminando, no final, todo o texto é interessante, mas no final do versículo 3 diz que o Senhor, havendo feito por si mesmo purificação dos nossos pecados. Deus purificou Abraão por ele ter sido mentiroso, ter desconfiado durante um determinado momento? Com certeza que sim. Deus purificou Moisés por ele ter tirado a vida de um homem e ter batido numa rocha quando devia até confiar no Senhor? Deus purificou Raabe por ter tido uma vida imoral?
Então, se há esperança para Abraão, se há esperança para Moisés, se há esperança para Raabe, também há esperança para mim, para o Tiago e para todos os que ouvem. Filipe, muito obrigado pela tua participação e por teres aceito o nosso convite para nos ajudar a entender melhor estes exemplos de fé que nos foram trazidos no estudo desta semana. E exemplos de fé que estão disponíveis para cada um de nós. Basta para isso nós irmos à fonte, à palavra escrita que Deus deixou para nós. Estes exemplos que nós temos estado a estudar não servem para mais nada a não ser para nós conseguirmos ver o resultado que teve nestas pessoas que nós temos estado a estudar, positivo ou negativo, para que nós possamos aprender e tomar a nossa decisão. Assim, espectador da TV Novo Tempo Portugal e assim, ouvinte da Rádio Clube de Sintra, agradecemos a sua presença connosco e marcamos encontro já para a próxima semana. Até lá! Recebo o pão de Deus, partido por amor, seu corpo lá na cruz, completo me tornou. O sangue lembrarei, vertido lá na cruz. Promessa que guardarei. Em fé vou prosseguir no teu temor, Senhor, com humildade andar e o teu
possa contemplar até meu tempo terminar. Relembra-me, não é o fim. Aleluia. 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 Relembrarei quem és. Foi Edwin Hubble que, nos anos 20, revolucionou a astronomia ao observar que o universo está se expandindo. E o fato de que o universo se expande e vertiginosamente apontaria então que teve um início? Estamos no Observatório Paranal, um dos principais centros de pesquisa astronômica do planeta e onde, com os mais avançados equipamentos, os cientistas tentam decifrar a origem do vasto e insondável universo. Quando Albert Einstein publicou a teoria da relatividade geral, ele acreditava firmemente que o universo era estático e eterno. Pouco depois da publicação de suas teorias, vários físicos começaram a estudar as consequências da relatividade geral no universo. Primeiro, experimentaram ver quais seriam os resultados para um universo sem matéria e sem energia. Depois, com energia ou matéria uniformemente distribuída. Em todos os casos, os resultados indicaram universos que se expandem ou se contraem. Well, one of the people who first had the idea of the Big Bang was actually a Catholic priest who was working with Einstein's equations of general relativity. And one of the things that he noticed was that these equations predicted that the universe should not just be sitting there static, unmoving throughout all time, that the universe was more likely to be expanding or contracting. Its size should be changing. Mas isso ia contra tudo que a comunidade científica acreditava. Então ele introduziu nas suas equações uma constante chamada constante cosmológica. E essa constante ela conseguiu travar o universo para o que era acreditado naquela época, o universo estático. Embora os cálculos tendessem a mostrar isso, as pessoas sempre descartavam isso. Não, isso aqui é uma abstração nossa, é um erro de cálculo, é um defeito do modelo. E observou-se que se você acrescentava a essa equação um princípio cosmológico, que é chamado o princípio onde o universo é o mesmo em qualquer posição, ou é o mesmo em qualquer direção. Se você acrescenta isso à equação de Einstein e resolve essa equação, você tem uma equação que descreve a evolução do universo. Foi o religioso belga Georges Lemaitre quem decidiu considerar seriamente a possibilidade de que a equação de Einstein estava correta. E ao combiná-la com as leis da termodinâmica, obteve uma fórmula que descrevia a expansão do universo, desde alguns instantes após o seu surgimento no tempo. Trata-se de uma fórmula matemática que não pode explicar o surgimento do universo ou da vida, mas
indica um início e mostra a expansão a partir dos primeiros momentos até os dias de hoje. Esta fórmula é o modelo conhecido como Big Bang. Então ele pegou a equação de Einstein, deduziu as consequências dela e pegou também consequências da termodinâmica, juntou com leis conhecidas e chegou à conclusão, não. A equação em si nos dá vários modelos possíveis de universo, mas também, se eu juntar com essas outras leis conhecidas, como coisas da termodinâmica, eu posso afirmar que o universo está se expandindo sim, mesmo sem olhar para o céu. O universo está se expandindo, e se eu olhar para o resultado completo da solução dessa equação diferencial, eu descubro que o universo teve uma origem. E aí ele chamou esse modelo, que é o resultado desse cálculo, de modelo do ovo primordial, algo assim, né? Que o universo teria partido de uma coisa muito concentrada e se expandindo. Até esse momento, você tinha uma equação que descrevia a evolução do universo, mas era uma equação. Nessa mesma época, Edwin Hubble começou a estudar as nebulosas e percebeu que todas elas tinham um desvio para o vermelho. Ou seja, isso indicava que as galáxias estavam se distanciando da Terra. E ele observou que quanto mais longe essas galáxias estavam, mais rápido elas se moviam e sempre para mais distante. E se você observar em várias direções, todo mundo indo para mais distante, a conclusão é que o universo está se expandindo. Einstein, quando viu o trabalho de Hubble, ele não acreditou. Ele foi pessoalmente ao observatório de Hubble para confirmar aquilo em loco, se era realmente verdade aquilo ou não. E ele se convenceu, e ele teve que reformar a sua teoria, ao ponto dele dizer que aquela constante cosmológica foi o maior erro da vida dele. A expressão Big Bang foi usada publicamente pela primeira vez por Sir Fred Hoyle em um programa de rádio da BBC em março de 1949. Naquela época, ele estava tentando ridicularizar Lemaitre por sugerir a existência de um criador. Hoyle acreditava que o universo era eterno e buscava explicações alternativas sobre a aproximação para o vermelho das galáxias. Como todas as leis físicas, elas são, tirando uma, elas são simétricas por inversão temporal, quer dizer, se você passa o tempo de trás para frente, elas funcionam do mesmo jeito. Isso significa que se o universo está se expandindo, quando você vai em direção ao passado, ele estava se contraindo. E, portanto, se você continua com essa contração, você vai chegar na chamada singularidade, que deve ter dado origem ao Big Bang. Depois dessa ideia inicial, a ideia foi refinada. O Big Bang passou, então, a ser refinado. Então, você não tem apenas a origem num tempo inicial, mas você tem a origem, você acrescentou isso, como se deu a formação das partículas, como depois as galáxias vão se organizando. Então, aí você vai acrescentando aquela teoria inicial. O Big Bang é frequentemente associado a uma explosão porque, inicialmente, o modelo apresenta uma expansão proporcionalmente muito rápida. Basicamente, trata-se de um modelo no qual o universo surge espantosamente rápido. Os físicos costumam chamar de explosão a qualquer processo rápido. Um exemplo disso é a expressão explosão demográfica, ao se referir ao aumento repentino e rápido de indivíduos em uma determinada população. Os primeiros momentos do Big Bang são muito rápidos. Inclusive, quando você considera só os 3 primeiros minutos do Big Bang, você já tem ali a formação de partículas. Já nos 3 primeiros minutos do Big Bang. Você sai de uma estrutura extremamente densa, pequena, e passa para um estado onde você já tem partículas. Você tem separação das 4 forças fundamentais, força nuclear forte e fraca, que lidam lá, tem a ver com o núcleo do átomo. Tem a força eletromagnética, força que a gente observa entre cargas de sinais iguais e sinais diferentes, essa força. E tem a força de gravidade. Tudo isso já acontece, separação das forças, formação de partículas só nos 3 primeiros minutos. E depois uma segunda fase também muito rápida é o que a gente chama de inflação.
logo após esse início, que também é muito rápida. Quando eu uso o termo muito rápido, é um termo, não se trata de escalas de segundo, mas de escalas de milionésimos ou bilionésimos de segundo. Aconteceu o que a gente chama de inflação. A expansão, o universo está aumentando de tamanho. A inflação, ele passa a crescer exponencialmente. Você não só dobra de tamanho ou triplica de tamanho, mas eu vou dar um exemplo, você passa de 2 para 4 vezes o seu tamanho, depois você passa para 16 vezes o seu tamanho e por aí vai. Então o espaço-tempo é formado, começa a se expandir, você tem a formação, a energia começa a se converter em partículas, formando o primeiro estado da matéria que deve ter sido formado, que é o chamado plasma de quarks e gluons. Essa é a primeira matéria formada. Ela começa a se expandir junto com o universo e esfria nesse processo de expansão. E à medida que ela esfria, vai formando os primeiros hadrons, que são mesons, como pions, kaons, ou os baryons, como prótons e nêutrons, que são as partículas que depois vão formar os núcleos atômicos. Essas partículas interagem fortemente, né? Tem a interação forte. Então, elas se aglutinam para formar núcleos. E aí começam a surgir os núcleos atômicos e depois os átomos. E uma vez que se forma o átomo de hidrógeno, o universo já se empieza a parecer mais a lo que nós conhecemos agora. In this environment, which is anyhow expanding, gravity plays a key role to form filaments of atoms and to form the structure that will evolve in nowadays galaxies. Even though the big picture seems so simple, a universe, but is expansive, accelerating, fine. The structure that you see in it extremely complex in terms of how various are there, in terms of the huge variety of phenomena that you have, starting from star formation, star evolution, star death, to the formation and evolution of galaxies, supermassive black holes. How these supermassive black holes influence this evolution, because they play a role as well. And then how do we go to the smaller scale in a galaxy? How do we form planets? The solar system is not the only system made of a star and planet orbiting around it. We know that there are exoplanets orbiting around other stars. And how we go through the biggest and largest scales to the smallest one, it's so fascinating, and it's a challenge. Como as galáxias parecem estar separando-se mais rápido quando estão mais distantes, isso significaria que todas estiveram juntas em um passado distante, tendo sido lançadas de um ponto inicial por uma grande explosão. Porém, o que o modelo do Big Bang prevê não é exatamente uma explosão, mas um surgimento rápido seguido de uma expansão do universo. O próprio espaço tenderia a se expandir com o tempo, causando uma redução da densidade do universo, fazendo com que todos os objetos tenham a tendência de se afastarem uns dos outros. Não se sabe se foi uma explosão ou se foi apenas um início de uma grande expansão. Mas imagina toda a energia e matéria do universo condensado em apenas um ponto. Imagina a energia, a densidade contida ali. São coisas que fogem a qualquer escala que nós possamos medir ou imaginar. Você tem um instante de um ponto muito denso, instável a princípio, como alguns pensam. Esse ponto, e por alguma razão, ele explode. Ele sai daquele estado e se expande. Esse momento, só que esse início, essa explosão, ela é uma explosão porque ela é um rompimento com o estado anterior. Tudo bem. Mas depois que ocorreu a explosão, o processo agora é uma expansão. É como se você pensasse, quando acontece a explosão de uma granada, o momento inicial, a explosão é aquele momento inicial, mas a onda de choque se propaga. Nós sentimos a uma determinada distância aquela onda de choque. E essa onda de choque, eu chamo essa onda de choque de explosão? Não, eu chamo de expansão. O universo está em expansão. Isso significa que todo se aleja de todo.
no significa que nosotros estemos en el centro. Y hay analogías que uno hace. Por ejemplo, imagínense un globo. Y en el globo uno hace unas marquitas con un lápiz, con tinta. Y esas son las galaxias. Y uno después infla el globo se expande y todos esos puntitos se separan entre sí. Si uno está sentado en uno de esos puntos y mira alrededor, dice, todo se aleja de mí. Si uno se va a otro punto y se sienta ahí también, dice lo mismo. Por lo tanto, el universo no tiene um centro. E isso não é fácil de entender, porque não é intuitivo. Eu não posso imaginar que a expansão do universo é a expansão de alguma coisa dentro de outra. Por exemplo, quando eu estou enchendo uma bexiga aqui, vou encher uma bexiga, ela vai se expandir dentro dessa sala. Então, tudo bem, mas só que o universo não é assim. O universo, ao mesmo tempo que ele é a bexiga, ele é a sala. Ele é tudo. Neste ponto, surgem algumas críticas ao modelo, como a constatação de que existem objetos que parecem violar essa regra de velocidade média de expansão. Mas, no caso em que os objetos estão sendo atraídos por forças gravitacionais mais intensas que a tendência da expansão do universo, a gravidade vence e os objetos não se afastam. Um exemplo disso é o nosso planeta. A Terra mantém sua distância do Sol. Cuando se llegó a un nivel de complejidad de las observaciones y de potencia de los instrumentos de observación para poder medir con mayor precisión la velocidad de expansión del universo, e incluso la velocidad de expansión del universo a diferentes distancias de nosotros, y hacer una comparación con el censo de masas en el universo, se descubrió en el año 1998, estamos hablando de un pasado muy reciente, que esta expansión no solamente no se iba deteniendo, no se iba haciendo cada vez más lenta por efecto de la gravedad mutua entre los objetos del universo, sino que iba acelerándose. Es decir, cuanto más tiempo pasa, más rápida es la expansión, más deprisa se alejan unos objetos de otros. Y esto fue un descubrimiento muy fundamental, tan fundamental que dio lugar al Premio Nobel de Física en el año 2011, tan fundamental que nos dijo que existía algún factor más allá de la masa, o además de la masa, que contrarrestaba incluso el efecto de esta atracción de cualquier masa del universo sobre cualquier otra, y que hacía que globalmente lo que dominara no fuera esta atracción mutua entre la masa, sino una repulsión de origen desconocido, que los cosmólogos llaman la energía oscura, porque de alguna manera hay que llamarla, pero no porque sepamos en qué consiste, que se manifiesta como una energía que lleva asociada una presión negativa y que hace que la gravedad pierda respecto a esta fuerza y que se convierta esta atracción mutua en una repulsión debido a esta fuerza adicional que no habíamos tenido en cuenta y cuyo origen todavía es desconocido y es una de las principales fuentes de investigación en la cosmología actual. A termodinâmica é o ramo da física que descreve os estados de equilíbrio em nível macroscópico. O primeiro princípio da termodinâmica é conhecido como o princípio da conservação da energia. De acordo com essa lei, a energia não pode ser criada nem destruída, uma vez que a energia de um sistema isolado não varia com o tempo. E como a energia não pode ser criada nem destruída, a sua origem só pode ser explicada com a origem do universo, que por definição é a origem do tempo. Mas uma pergunta continua latente. O que teria causado esta origem? A segunda lei da termodinâmica diz que a entropia total de um sistema sempre aumenta. Ponto. Ou seja, desde o surgimento do universo, seja lá quando ou de que forma, a entropia sempre aumenta. So when we say entropy increases, or the entropy of the universe is always increasing, that's simply a statement of the fact that disordered systems
there's a lot more ways to have a disordered system than an ordered system, and so things tend to go towards a more disordered system. Essa é a única lei física que não obedece àquela simetria por inversão temporal. O tempo não pode ser invertido sem que as coisas mudem completamente. Assim como uma mancha de tinta na água não pode se concentrar sozinha, é impossível que alguns acontecimentos ocorram no sentido contrário. Isso é redução da entropia, redução da desordem. E isso não acontece na natureza. In terms of how the universe has changed over the course of its existence, if the entropy of the universe, the amount of disorder is always increasing, that means if you go back in time that the universe was in a more ordered state. So the Big Bang era the beginning of the universe would have been in a more ordered state than it is now. O grau de desordem do universo ele aumentou em relação ao que era no Big Bang. Claro que a gente não sabe exatamente o que era, né? Mas você tinha toda a energia concentrada num espaço muito pequeno. E isso, ou mesmo quando você começou a formar as partículas, né, o sistema ainda era muito menor. Quando ele se expande, a entropia aumenta. E se ele se expande rapidamente, a entropia vai aumentando cada vez mais. Independentemente de qual tenha sido a origem do universo, a segunda lei da termodinâmica carrega em si a inevitável implicação de que o universo teve uma origem mais ordenada, o que para alguns sugere a ideia de um organizador. Com isso em mente, qual é a probabilidade de que o universo tenha surgido por acaso? Essa probabilidade foi avaliada pelo físico matemático Roger Penrose, da Universidade de Oxford, e constatou que se trata de um número muito menor do que qualquer compreensão de probabilidade estimável, e pontuou: qual é o volume original do espaço que o Criador teve que planejar a fim de prover um universo compatível com a segunda lei da termodinâmica e com o que observamos atualmente? O plano do Criador deve ter sido de uma precisão correspondente a uma parte em menos 10 elevado a 123. Trata-se de uma probabilidade incrivelmente pequena. A implicação destas cifras é de que a probabilidade de que o universo organizado como conhecemos exista sem um Criador é de 1 em 1 seguido de 10 elevado a 123 zeros. Se tentarmos escrever esse número colocando um zero em cada átomo conhecido do universo, os átomos acabariam muito antes que os zeros. A análise das leis naturais de conservação, da energia e da entropia parece apontar para um momento inicial em que uma fonte sobrenatural introduziu energia e ordem ao universo. E as improbabilidades apresentadas por Penrose nos animam a questionar algumas das ideias estabelecidas, em busca de alternativas para a origem do universo, muito além do mero acaso. Então nós temos uma teoria, e uma teoria que se adequa bem aos dados. Quando a gente vai lidar com o Big Bang, a gente pode pensar, eu vou rejeitar o Big Bang, não acho que ele seja uma teoria correta. Bom, mas você tem que explicar, você tem que construir uma teoria também que consiga se adaptar bem a todos esses conjuntos de dados, e o Big Bang faz isso. Esse é o cenário mais coerente com a física que a gente conhece hoje, com as leis da física que a gente conhece hoje e com as observações da astronomia. Es decir, podemos, con nuestro conocimiento actual, con nuestro modelo clásico del universo, podemos retroceder hasta prácticamente esos primeros microsegundos, y lo que queda más allá es importantísimo porque son esas condiciones iniciales, pero es también un territorio prácticamente desconocido. A origem do universo continua sendo um mistério para os cientistas. Podemos saber que teve uma origem, que houve uma explosão que deu início ao espaço e ao tempo. Ao espaço e ao tempo
E desde então o universo vem perdendo densidade e temperatura. Mas o momento e tamanho zero ainda não tem explicação científica. Esse ponto, essa singularidade, é uma coisa que ela foge às leis da física. Nenhuma das leis conhecidas da física se aplicam a esse ponto. Ou seja, fisicamente é impossível dizer qualquer coisa a respeito desse ponto. Você tem um ponto, então você não pode nem falar de espaço-tempo, você tem um ponto, essa é a singularidade. E na explosão forma o espaço-tempo. Mas é muito difícil tratar isso, porque a física que a gente constrói, todas as teorias físicas, elas são baseadas no espaço-tempo, é o campo onde a gente trabalha. Se você tira isso, como que você vai construir uma teoria física? Então, como que você descreve essa singularidade? Ela está fora da física. Então, você tem essa explosão chamada Big Bang e o espaço e tempo é formado, o espaço-tempo é formado nessa explosão e por isso é muito difícil falar o que existia antes, porque se não existia espaço e tempo, não existia antes também. Si miramos al Big Bang, o muy cerca del Big Bang, que es lo que podemos ver con nuestros telescopios, las energías son muy grandes. Necesitaríamos construir 1 millón de millones de aceleradores de partículas como el colisionador hadrónico en Ginebra para poder entrar a ese estudio. Por lo tanto, la física que conocemos hoy en día no es capaz de describir el Big Bang. It's a challenge we have to manage with because, yes, we have a huge amount of models, of theories, and a huge amount of evidences, but not everything is clear in all these passages. We have, as I said, new challenge to manage with. New evidences will come with the current and next generation of instruments, and probably our view of the universe, our view on how we are made of, will change. Our knowledge evolves a lot. It evolved a lot in the history, and it will evolve again. Not everything is clear. That's the most fascinating part of studying astronomy and astrophysics in general. Ao levantar os olhos para o majestoso universo, com suas perfeitas simetrias, suas intensas combinações de cores e suas delicadas formas que revestem a escuridão de grandeza, podemos concluir que existe uma eternidade repleta de descobertas fantásticas nos esperando. Hoje não conhecemos todos os aspectos que envolvem a origem do tempo, do espaço e da matéria. Mas podemos afirmar uma coisa: o universo teve uma origem, assim como está escrito no relato de Gênesis. Contudo, seria o Big Bang coerente com a Bíblia? Este é um aspecto intrigante e complexo que abordaremos em nosso próximo programa.